Boa noite a todos, tudo bem, gente? Vou falar alguns nomes aí que eu consigo ver na tela: Janine, Sônia, André, Larissa, Luciana, Marcela, Sandra, lá do Campus Cabo Frio, que legal, adoro o Campus Cabo Frio, André Ferraro, Tamires, Angélica, Michele Otero, Camila. Nós temos 242 pessoas online, de 265 que já entraram aí. Tudo bem, gente? É um prazer receber vocês. Meu nome é Vitor Travancas, para aqueles que não me conhecem, eu sou advogado, sou mestre em Direito Constitucional e sou presidente da Associação de Ex-Alunos da Estácio. E a gente está realizando, em homenagem aos 50 anos da Universidade Estácio Sá, uma série de lives aí importantes para a nossa universidade, com pessoas que fazem parte da nossa universidade, que é o caso da Tula, que é nossa... Eu não sei se você terminou o doutorado ou está terminando, né, Tula? Estou terminando ainda. Terminando. Estou no meio. Minha colega aí do doutorado, eu também sou do doutorado da Estácio, e está quase sendo nossa ex-aluna agora, como doutora da Estácio. Mas ela já faz parte da Estácio, muito antes de ser aluna lá do nosso doutorado, foi nossa professora, e nós temos muito carinho pela Tula, participou também de três eventos nossos anteriores, né? O aniversário de 48, 49, não, 47, 48, 49. E agora o aniversário de 50 anos, que a gente está realizando online, mas eu espero que após a vacina a gente possa fazer offline. A Alessandra, lá de Belém do Pará, nós temos alunos de todos os lugares. Tula, primeiro é um prazer imenso recebê-la. A Estácio agradece a sua disponibilidade. A Estácio está fazendo 50 anos, como você sabe, começou numa turminha pequena, de 30 alunos, com um juiz, assim como você, um juiz de direito que começou com 30 alunos, preparando alunos para a magistratura, aqui numa casa no Rio Comprido. Na verdade, essa casa, Tula, ela começou em 1969. Era uma casinha que ainda existe, hoje é uma firma de segurança, só que houve um acidente ali próximo, que caiu o viaduto Paulo de Frontin, e aí a Estácio se transferiu lá para a Rua do Bispo. Hoje a Estácio está batendo 47 mil alunos de Direito, é a maior faculdade de Direito do mundo, né? E também, agora, com a compra do IBMEC, essa coisa aumentou mais, nós temos ainda muito mais, temos vários colegas do IBMEC também que vão participar hoje aí da nossa live. A live de hoje será sobre feminicídio, é um tema, eu não tinha revelado o tema para os alunos ainda, queria que fosse uma surpresa, é um tema muito importante para nós, ainda mais nesse tempo de pandemia. Você pode nos explicar o que realmente está acontecendo aí? Parece que os casos aumentaram muito, e é uma alegria muito grande recebê-la, e o nosso bate-papo funciona muito simplesmente. Eu vou me diminuir aqui, você vai ficar grande falando com os alunos, e ao final, todo esse pessoal que está aí pode mandar perguntas pelo chat, e a gente vai fazendo as perguntas. Todo mundo que está participando, que está inscrito, vai receber a hora de atividade complementar, e se for aluno da Estácio, as horas são automáticas, não precisa de nada, mas vai receber o certificado. Quem não é aluno da Estácio, tem muita gente aí de outros grupos educacionais, PUC, BMEC, UFRJ, UERJ, faculdades de outros lugares do Brasil, aí é preciso pegar o certificado e levar na sua universidade, porque cada universidade tem sua autonomia para deferir ou não uma atividade feita por outra universidade, ok? Mas quem é da Estácio é só ficar em casa e esperar que a hora de atividade já vai estar lá no CIA em breve, tem que esperar um pouquinho, porque os funcionários estão de quarentena também. Um abraço, gente, vou me reduzir aqui, a Tula vai ficar bem grande com vocês. Tula, a palavra é sua. Obrigada, Vitor. Quero agradecer o convite, dizer que é uma honra estar aqui falando com vocês nesse evento importante, infelizmente através desse canal, né, pela internet, mas que também está nos trazendo um aprendizado. Vocês devem ter percebido que eu não participei de nenhuma live, mas dessa live eu fiz questão de participar, até marquei em cima da hora com o Vitor, não só pela importância do tema, que eu acho que toda oportunidade que eu puder para falar sobre o feminicídio e os direitos das mulheres eu tenho que aproveitar, mas também pelo carinho que eu tenho com a instituição, que é a Estácio de Sá. É um local onde eu fui professora pela primeira, assim, em 1900 e tal, não vou falar anos aqui, mas é muito tempo, antes de ser juíza, eu já dava aula na Estácio, na Rua do Bispo, lá no Rio Comprido, foi o primeiro lugar onde eu ministrei aula. E hoje em dia eu sou doutoranda da Estácio, então assim, a Estácio fez e faz parte da minha vida. E o Vitor é um grande amigo, respeito
muito o trabalho dele, profissional, colega. E então é um prazer estar aqui com todos vocês. Espero que vocês curtam essa live. Me perdoem também, porque eu não tenho essa intimidade assim ainda com essa situação assim das lives, mas é uma realidade que vai ter que fazer parte do dia a dia de todos nós. Então, eu vim falar com vocês sobre o feminicídio, né? E eu pergunto para vocês, o que é o feminicídio? Feminicídio é a morte de uma mulher pelo simples fato dela ser mulher. Então, assim, o feminicídio em 2015 se tornou um crime hediondo. Até 2015, o feminicídio acontecia, porque sempre aconteceu morte de mulheres pelo fato de serem mulheres, mas ainda ele não tinha esse nome, não tinha essa denominação. A partir do momento em que a gente traz essa denominação, a gente coloca uma luz sobre um problema que faz parte da nossa realidade, que é a questão da morte das mulheres. E o que é isso? A morte de uma mulher pelo simples fato de ser mulher. A nós, mulheres, a sociedade dá um papel desde pequena. Então, assim, o patriarcado traz um papel específico para as mulheres. E que papel é esse? É o papel do lar, né? São as mulheres que têm que lidar com os afazeres domésticos. A mulher é colocada numa situação de controle e subjugação, discriminação, misoginia. E isso leva à morte das mulheres. E isso não é uma besteira, um mimimi. Isso é uma estatística. Estatisticamente, as mulheres são mortas dentro de casa em número muito maiores do que os homens são mortos nessa situação de violência doméstica. Os homens morrem, sim, morrem, mas eles morrem na rua, estatisticamente falando, em sua maioria. Então, os homens morrem vítimas de uma violência urbana. E as mulheres, elas morrem nas mãos dos seus parceiros. Então, os agressores são os parceiros. O feminicídio pode ocorrer de duas formas: o feminicídio íntimo e o feminicídio não íntimo. Então, o feminicídio íntimo é aquele praticado por pessoas com as quais as mulheres têm ou tiveram uma relação afetiva. Tá? Então, são os namorados, os companheiros, os maridos ou os ex-maridos. E o feminicídio não íntimo é aquele praticado em situações de contextos, por exemplo, um crime sexual praticado e, ao final do estupro, a mulher é morta. Também pelo fato de ser subjugada, menosprezada e vista como um objeto para mero desejo e satisfação do público masculino. O feminicídio ele é demonstrado da seguinte forma: a mulher, quando ela é atacada pelo agressor, ele viola os direitos que identificam a mulher como mulher. Então, ele ataca nos seios, no cabelo, na face. Então, por isso que a gente vê tantas imagens de mulheres com o rosto desfigurado ou com os seios violados e queimados, né, queimaduras, porque os agressores eles atacam naquele ponto que identifica a mulher como mulher. E a gente não consegue falar de feminicídio e dessa questão do machismo, que não é um mimimi, sem falar da nossa realidade cultural, e que é uma realidade, na verdade, mundial, que alguns países europeus estão, inclusive, atrasados com relação ao Brasil no que diz respeito ao voto das mulheres. Então, por que os direitos das mulheres não são um passado tão distante? Porque logo ali atrás, há menos de um século, em 1930, as mulheres conquistaram o direito ao voto. Antes de 1930, as mulheres não votavam, porque os homens acreditavam que as mulheres não tinham discernimento, capacidade intelectual para escolher aqueles que as representassem no Congresso. Então, as mulheres exercem a cidadania em um passado muito recente. E caminhando com relação a esse exercício da cidadania, já que vem de um passado recente, as mulheres hoje em dia também não estão devidamente representadas no Congresso Nacional.
Então, menos de 15% das mulheres nos representam no Congresso Nacional. E isso tem que ser objeto de reflexão, porque as leis, hoje em dia, são feitas, as leis para as mulheres são feitas por homens. E, volta e meia, nós vemos um retrocesso do ponto de vista político das mulheres. O direito das mulheres vem de um passado recente, e o exercício desses direitos, a igualdade de fato, é um passado mais recente ainda. Eu diria que a gente ainda nem conseguiu atingir essa situação fática de igualdade, de direitos e oportunidades. Então, quando a gente fala no feminismo, a gente tem que pensar no feminismo numa visão constitucional. Então, o Brasil, em 1988, uma Constituição democrática, estabeleceu que homens e mulheres, sendo que esse termo mulheres também foi objeto de uma luta feminista, porque acreditava-se que bastava a Constituição estabelecer que homens são iguais perante a lei. Então, a Constituição estabeleceu que homens e mulheres são iguais perante a lei. E essa igualdade, ela não vem sendo exercida em diversos campos. E a luta das feministas justamente é para isso, para que a gente tenha igualdade de direito e oportunidade. E, por conta disso, o Brasil, isso não tem que ser uma bandeira de direita e nem de esquerda, e nem bandeira política, porque essa luta é uma luta constitucional. O Brasil é signatário de diversas convenções, entre as quais a mais importante é a de Belém do Pará, que estabelece punições internacionais para o Brasil caso ele não observe essa condição de igualdade de gênero, de igualdade de direitos e oportunidades das mulheres. Então, as mulheres, elas não querem lutar contra os homens e nem ficar no lugar dos homens em nenhuma situação. Elas querem, nós mulheres queremos, ter os mesmos direitos e as oportunidades. Oportunidades no campo dos estudos, campo profissional e no campo político, porque também não adianta as mulheres serem número e não terem voz. Quando as mulheres têm voz, a voz das mulheres é considerada um mero mimimi. E essa questão é tão grave que é uma questão que às vezes nos assusta, quando nós vimos no jornal que morreu a mulher nas mãos do marido, do namorado, por ciúmes dele, por uma relação de subjugação. Então, vem aquele contexto, às vezes passional no jornal, como se o homem, coitado, fosse, inclusive, vítima daquela situação dele mesmo. Então, daí a necessidade de tirar da morte de mulheres esse contexto de crime passional. Não é passional, não tem que ter pena do homem que matou a mulher porque foi mais forte do que ele, porque ele amava, não. Porque isso é um feminicídio. Isso é um crime hediondo, é crime, e o culpado é o criminoso, é o agressor, e não é a mulher que fez com que ele amasse além da conta, ou trouxesse alguma questão além das forças dele para que ele culminasse matando, culminasse a raiva dele, né, com a morte da mulher. Enfim, apenas em 2015 esse crime passou a receber essa denominação, e somente em 2006 nós tivemos um marco, que é um divisor de águas nos direitos das mulheres, que foi a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é uma lei tão importante e tão significativa aqui no Brasil, que ela é de conhecimento de 100% das mulheres. Então, assim, ela é uma lei que pegou. Mas as mulheres, elas não bastam ter esse instrumento de uma lei. Elas têm que ter conhecimento, têm que ter informação do que está ali na lei, para elas poderem exigir os direitos dela. Então, quando elas chegam numa delegacia ou no IML para fazer algum exame, elas têm prioridade, essa prioridade está estabelecida na lei. E se elas desconhecem o que está ali na lei, elas não vão conseguir exercer esse direito. E é por isso que a Lei Maria da Penha, no artigo 8º, ela tem esse aspecto preventivo. Então, ela é uma lei que pegou muito no aspecto repressivo, né? Basicamente, todo homem sabe que hoje em dia não existe mais aquele chavão em briga de marido e mulher não se mete a colher, porque se tiver briga, se houver agressão, ele vai sofrer as consequências disso, a ação penal
com relação às lesões corporais, inclusive o STF já determinou que é incondicionado. Então, além desse forte caráter repressivo, que é o que pegou, existe também um caráter preventivo. E esse caráter preventivo pouco pegou. Até por conta dessa falta de representatividade feminina do ponto de vista político. Então, nós precisamos hoje de mais políticas públicas. A gente precisa que essa lei seja ensinada nas escolas, que seja ensinada dentro de casa, desde o início, para os nossos filhos, de modo que a gente afaste essa cultura, né, desse contexto patriarcal, estabelecendo, então, de fato, essa igualdade entre homens e mulheres. Então, assim, o feminismo deve ser entendido isso, como a luta pela igualdade entre homens e mulheres. Então, a gente não consegue falar do feminicídio sem falar do feminismo e começando a dificuldade a partir da questão do direito ao voto. Tá? Em 1970, houve um caso marcante, que vocês já devem ter ouvido falar, naquele slogan, né? Quem ama não mata, que também foi uma conquista feminista. Em 1970, 75, a Ângela Diniz foi assassinada pelo Doc Street, com 4 tiros na cabeça. E no primeiro julgamento, houve a tese de legítima defesa da honra dele, e depois de 2 anos ele ganhou a liberdade. E as feministas foram para a rua exigindo um segundo julgamento, e somente nesse segundo julgamento que ele sofreu a efetiva punição. Então, esse movimento feminista é importante na conquista dos direitos e a gente ainda tem muito a avançar, a exigir e a lutar. É importante dizer que, hoje em dia, essa tese de legítima defesa da honra, inclusive, o STF já decidiu, já determinou, que naquele quesito da clemência do júri, se a tese sustentada pela defesa for essa tese, ou seja, uma tese que viola direitos humanos, o julgamento vai ser considerado nulo, manifestamente contrário à prova dos autos. Não pode haver esse tipo de decisão em um quesito de clemência baseado na tese de legítima defesa contra a honra. Para a gente entender, hoje em dia, como é inadmissível essa questão do machismo. Tá? E a gente vai observar que quando a mulher quer romper aquele papel imposto a ela na sociedade, nesse momento que ela rompe, que ela quer galgar outras oportunidades de vida, ou profissionais, ou amorosas, que ela quer sair daquela condição em que ela foi colocada, como se fosse uma condição pré-determinada de cuidados do lar, ou daquele marido, nesse momento que ela rompe, é o momento que, estatisticamente, elas se tornam vítimas de feminicídio, ou de lesão corporal ou de feminicídio. Então, aquilo que vocês veem, né, que todo mundo vê, eventualmente no jornal, com relação ao feminicídio e morte das mulheres, eu, como juíza, primeiro, de uma vara de violência doméstica e familiar contra a mulher da capital, e hoje em dia, em auxílio ao 3º Tribunal do Júri, a minha titularidade é a 20ª criminal, mas eu, há anos, já presto auxílio ao 3º Tribunal do Júri. Nesse momento, me causou assim, um espanto e um interesse em estudar mais essa questão e a tentar também colocar uma luz nessa questão da violência doméstica e da necessidade de acabar com qualquer forma de machismo e desigualdade estabelecida no contexto fático entre homens e mulheres. Hoje em dia, qual é o papel da mulher? Né? Simone de Beauvoir fala, a mulher, você já deve ter ouvido falar, a mulher não nasce mulher, ela torna-se mulher. Porque os meninos e meninas nascem iguais, mas no momento em que você dá uma bola para o seu filho, a mensagem que você está dando a ele é: vai para a rua. E para sua filha, você dá uma panela e uma boneca, ou seja, fica em casa. E quando a mulher, que hoje em dia tem mais acesso à educação e mais acesso profissional para que ela consiga ser independente e quer romper essa situação, alguns homens, não são todos, claro, mas né, nesse contexto patriarcal e machista, eles não conseguem lidar com isso. E é aí que acontece a morte da mulher por essa questão de gênero. Então, o que é essa questão de gênero?
é a questão do homem subjugar a mulher, a entender que a ela cabem papéis secundários na sociedade, entre os quais o de servi-lo, e isso não acontece em outro planeta, porque o feminicídio ele acontece nesse dado estatístico estarrecedor aqui no nosso planeta, no nosso país, na minha vara. Eu vejo mulheres sendo agredidas porque elas não estavam em casa esperando o marido, foram tomar um chopp com as amigas, isso é inadmissível. Elas erraram na comida, o sabor da comida, ou queimou, ou não passou direito a roupa. Então, nesse contexto, a gente ainda observa que as mulheres estão situadas na nossa sociedade, tá? Nesse contexto machista. Eu tinha pedido para o Vitor colocar uma imagem, só para vocês terem noção. Deixa eu ver aqui como é que eu do já preparei. pensamento Eu já preparei, vamos ver se eu machista. vou conseguir colocar. A imagem é essa. Eu vou tentar aumentar, Tula. Tá. Mas eu vou ler para vocês estão vendo os números. 78% das mulheres já sofreram algum tipo de assédio. 37% das jovens já tiveram relação sexual sem camisinha por insistência do parceiro. 9% das mulheres já foram obrigadas a fazer sexo quando não estavam com vontade. 30% dos homens e 20% das mulheres, que elas também são machistas, concordam que as garotas que usam decote e saia curta estão se oferecendo. 68% dos jovens consideram incorreto uma mulher ir para a cama no primeiro encontro. 48% dos rapazes dizem achar errado a mulher sair sozinha com os amigos, sem a companhia do marido, namorado ou ficante. 76% dos entrevistados acham errado uma mulher ter vários ficantes. 38% acreditam que as mulheres com vários parceiros são apenas para ficar, entre aspas, e não para namorar. 80% dos entrevistados acredita que a mulher não deve ficar bêbada em festas ou baladas. 43% dos entrevistados já viram a mãe ser agredida pelo parceiro. E 64% deles já praticaram algum tipo de agressão contra alguma companheira. Então, esses são os números, e os números são alarmantes. E o que é mais alarmante ainda, a gente passa por esses dados como se fossem dados naturais, como se isso fosse o normal. Então, a gente não pode estabelecer um dado que é anormal, que fere, inclusive, a Constituição, e um direito humano consagrado em pactos importantes, que é o direito da igualdade, com essa naturalidade que a gente vê hoje em dia. Tá? Eu disponibilizei a imagem, Tula, para eles. Eu acho que fica aí no arquivo Files. Aí, aqueles que já conseguiram baixar, explica como é que baixa para os outros colegas pelo chat, porque aí eu disponibilizei para todo mundo para eles terem a imagem em casa. Então, e aí prosseguindo nessa evolução temporal dos direitos das mulheres, em 1970 teve esse caso emblemático, o Dock Street, que até hoje ficou fortemente guardado no coletivo, esse jargão de quem ama não mata. E em 1980 nós ganhamos um equipamento, entre aspas, essencial nos direitos das mulheres, que foi a Delegacia de Atendimento à Mulher, que são as DEANs. São delegacias especializadas, voltadas justamente para essa questão de violência doméstica e de atendimento prioritário, especializado das questões mais sensíveis. Porque não raras as vezes as mulheres chegam na delegacia e os relatos são no seguinte contexto. Que foi perguntada pelo policial: poxa, tem certeza, filhinha? Tá todo dia aqui, sabe que vai voltar amanhã, vai arquivar. Ou, não foi uma briguinha passageira, sabe? Não tá de cabeça quente, pensa melhor. Ou, o que você fez? O que você aprontou dessa vez para ele te tratar assim? Você não é mole, né? Então, a mulher, quando chega na delegacia, ela já superou uma etapa, que é a etapa da família. Porque a família da mulher também foi criada num contexto machista.
Muitas vezes a mãe dessa vítima também sofreu agressões. Então a mãe, ou o pai, ou os amigos, ou os vizinhos, orientam também a vítima nesse sentido. Ah, minha filha aguenta. Seu marido é um marido tão bom. Ele trabalha, ele se esforça tanto, ele está nervoso, ele precisa descansar. Você também não é mole. Aguenta mais um pouco, eu já aguentei tanto. Então, primeiro ela tem que romper essa barreira da família. E depois ela tem a barreira das instituições, polícia e também judiciário. Porque não é mole você levar um processo judicial do início ao fim, até porque muitas vezes essa mulher não quer nem ver o agressor preso. Ele não é um agressor de um roubo na esquina, que essa mulher não conhece. Então, realmente não é fácil para essa mulher ver o pai dos filhos, que efetivamente dá o sustento da família, preso, sem condições de trabalhar, com os filhos sem o pai dentro de casa. Então, isso tudo gera uma dificuldade para que os casos sejam levados até o fim e que efetivamente exista essa mudança. A Lei Maria da Penha, ela estabelece 5 formas de violência contra a mulher. Violência física, que é a mais alarmante por conta dos índices, e é porque é a violência que a gente consegue perceber. Então, a violência física reflete na pele, no rosto. E ela não consegue ser tão facilmente assim escondida como as outras violências. Mas a gente também tem expressas na Lei Maria da Penha, tá? Então, é a física, a patrimonial, o marido sufoca a mulher financeiramente para que ela não consiga se libertar daquela situação, ou ele quebra os instrumentos de trabalho. A violência psicológica, que é estabelecida, e para mim é uma das formas mais perversas da violência. Vou ler o artigo da lei que fala sobre a violência psicológica. Ela é entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Então, a violência psicológica está estabelecida na lei. Temos também a violência moral, que são aquelas ofensas, né? Humilhações, você é burra, feia, idiota, não vai conseguir ninguém melhor do que eu, de tão ruim que você acha que algum outro homem vai te aguentar. E tem a violência sexual. Além disso, além dessas 5 formas de violência, nós temos a violência simbólica, que é aquela violência das propagandas. É aquela violência que traz a mulher justamente como objeto do desejo masculino. Isso era mais forte nas revistas não é tão antigamente, né, dos anos 80 e 90, que as revistas eram no sentido de aconselharem as mulheres a serem boas esposas, como ser uma boa esposa, como arrumar um marido, como conquistar um marido, como ficar bonita para o seu namorado. E a violência simbólica também, há pouco tempo atrás, foi vista numa Jogos Olímpicos com mulheres sambistas, né, passistas, refletidas na frente do estádio, como forma de promover o Brasil numa questão de esporte. Então, assim, quando a gente coloca uma mulher como se fosse um objeto sexual para atrair o público masculino, a gente está praticando uma violência simbólica e não pode ser admitida. Outro dia, antes, né, do coronavírus, eu cheguei de viagem e vi umas propagandas ali do que tinha para se comprar no free shop. E nessas propagandas eram duty free, né? As propagandas assim, o homem com o notebook dele, trabalhando e tal, então lá ele vai poder comprar sei lá o quê. E a mulher tomando um sorvetinho.
Então, assim, isso me chama atenção, porque eu estou constantemente estudando isso, mas isso é um símbolo. E na medida em que a gente começa a lutar contra essa questão do machismo, a gente tem que pesar a balança de forma que a mulher fique cada vez mais forte, que ela se sinta fortalecida e que as pessoas entendam esse contexto de igualdade. Então, essa situação eu não me fere, assim, porque eu não gosto de ver minimamente essa diferença. Apesar de ser, pode parecer até um pouco radical, mas é porque eu tenho isso muito forte, né, de acabar com esse contexto de violência simbólica. E hoje nas revistas a gente já percebe que a abordagem é diferente. As propagandas são no sentido do empoderamento da mulher, que as mulheres devem lutar pelos seus direitos, como se portar no mercado profissional. Então, hoje em dia, a gente já teve um avanço nesse ponto. Então, a sociedade hoje já consegue observar vários avanços, desde a Constituição, que estabeleceu essa igualdade entre homens e mulheres, até o que estamos vendo hoje, que teve esse divisor de águas, que foi a Lei Maria da Penha. É importante falar que a Lei Maria da Penha não veio aprovada num processo natural. Ela veio como uma sanção imposta pela Corte Internacional de Direitos Humanos, por conta da luta de uma mulher que ainda está viva, que é a Maria da Penha, que ficou tetraplégica após 2 tentativas de homicídio por parte do marido dela. E só nessa segunda tentativa de homicídio, que a deixou paralítica, que ela conseguiu iniciar o processo de punição, sendo que demorou, não sei se foram 15 ou 19 anos para que ele efetivamente fosse punido. Então, a corte, ela conseguiu fazer esse caso chegar na corte, a Corte Internacional, que percebendo o descaso do Brasil e das autoridades com a Maria da Penha e com os pactos dos quais o Brasil é signatário, impôs como sanção uma legislação protetiva à mulher. E essa lei é essa lei 11.340 de 2006, que estabelece essas formas não só de proteção, como também de prevenção à desigualdade de gêneros. Tá, então, deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar com vocês. E a lei, ela estabelece principalmente o seguinte: toda mulher tem direito a uma vida sem violência, porque o direito à vida todos nós temos, mas as mulheres estavam levando e ainda levam, tá? Levam, pelo que eu vejo diariamente na minha rotina de juíza, e que todos veem eventualmente nos jornais e nas estatísticas, que as mulheres ainda sofrem diariamente violência doméstica, ou seja, entre 4 paredes no ambiente do lar. Tá? Então, acho que falei basicamente tudo. Posso continuar falando, Vitor? Como é que está o tempo? Ainda tem mais. Não, fica à vontade, pode prosseguir. Aqui, ao contrário das outras lives, nós não temos limite de tempo. A gente está livre para o bate-papo aí, para você fazer a sua exposição no tempo que você achar necessário e depois as perguntas. Tá. Então, estabelecer que o patriarcado é um processo que foi construído pelos homens e que não é um processo natural e que é um processo que hoje em dia, com as diversas formas de família que já se apresentam para a sociedade, é um processo então que deve ser destruído no aspecto machista, porque em 1972 se estabelecia, né, que o homem era o chefe do lar. A gente não pode mais trazer isso para o nosso contexto atual, sob pena de continuar vendo as mulheres sendo subjugadas e sofrendo misoginia e discriminação toda vez que a mulher quiser romper com esse papel que implicitamente a sociedade lhe impôs. A lei, ela dá ao juiz diversos mecanismos para que o agressor seja afastado urgentemente daquele contexto. Então, ele pode ser impedido de se comunicar com a mulher, pode ser afastado do lar. O juiz pode fixar alimentos em favor da mulher naquela situação de urgência. O direito de visita aos filhos deve ser preservado sempre.
Porém, se esses filhos também estiverem sendo vítimas desse contexto de violência, também vai haver essa restrição ao direito de visitação e todos os mecanismos que o juiz entender necessários para acabar com esse processo. Recentemente também a gente teve a criminalização da conduta de se violar uma medida de urgência imposta contra o agressor de mulher. Isso passou a ser um fato típico também da legislação recente, foi 2018 que isso passou, 2018 ou 2019, tá? Então, para a gente perceber que a lei vai evoluindo, vai avançando, mas que nós também, como cidadãos e como professores, como educadores, como pais, como amigos, a gente também não pode se omitir. Temos que pregar todos pelo fim da violência e desigualdade de gênero. E é isso que eu tinha para falar. Vou abrir para as perguntas. Vitor, se você quiser fazer também alguma ponderação, alguma pergunta. E eu não estou ouvindo. Não, porque aqui eu desligo aqui quando você está falando. Está me ouvindo, Tula? Tô. Agora? Pessoal, eu vou tentando encontrar primeiras perguntas de vocês. Aqui já tem uma primeira que eu já encontrei, da Tatiana. Nós temos 300 pessoas online nesse momento, Tula. 300 pessoas. Ah, que legal. Pena que eu não vejo ninguém, né? Você sabe que antes, Tula, esse número é tão bonito, esses 300 pessoas online, você sabe que eu comecei a fazer grandes eventos de direito, mas só depois de 2014 que eu comecei a fazer grandes eventos. E depois eu ganhei o título do governo federal, da presidência da República, de maiores eventos jurídicos do Brasil, universitários, né? Universitários. A gente só perde, na verdade, para um evento, que é o evento bianual da OAB, que é aquele evento grande que a OAB faz. Depois, nenhum deles. Mas até 2014, Tula, eu considerava grandes eventos para mim encher o cinema ali da Rua do Bispo. E encher o cinema da Rua do Bispo era 150 pessoas. E quando eu conseguia bater 150 pessoas, eu me considerava um gênio dos eventos. E politicamente era de uma importância única, 150 pessoas. A gente está batendo o dobro do que cabe naquele cinema da Rua do Bispo. Então, muito feliz. É a primeira vez que eu consigo bater esse número contigo. Ah, que bom. Fico muito feliz. Você superou todos os outros palestrantes aí, incluindo colegas famosos como Pedro Lenza, William Douglas. Espero que eu tenha correspondido. Muito legal, muito legal. Então, a Tatiana está fazendo uma pergunta que é a seguinte. Excelentíssima doutora, tomei o conhecimento que o governo lançou um protocolo que faz a padronização das investigações e perícias nos crimes de violência contra a mulher. A doutora tem conhecimento de algo? Poderia nos explicar como isso iria ocorrer, essa padronização? Não, essa questão da delegacia, das delegacias, das investigações, eu não sei, mas eu sei que hoje em dia a gente segue diversos protocolos, inclusive internacionais, de questionários, de alerta. Temos, sim, um modelo de pedidos de medidas protetivas, eu não sei se é esse protocolo que a aluna está se referindo, que faz com que, na delegacia, quando o policial percebe que aquela mulher está numa situação de extremo risco, ele imediatamente já leva essa mulher na viatura. Preste atenção que a mulher nunca pode entrar na mesma viatura, tá, que o agressor, em nenhuma circunstância. Inclusive, isso está na lei. Mas, voltando, ele coloca a mulher na viatura, leva no plantão do tribunal, ou então na vara da violência doméstica, dependendo do horário, né, e da distribuição, e estabelece o protocolo Violeta, que em menos de 4 horas essa mulher já sai de lá atendida pela equipe multidisciplinar, que é a equipe com apoio social, psicológico, e que vai fazer um relatório para o juiz, e essa mulher já sai de lá com a medida protetiva dela em mãos. Tá? Então, a gente tem hoje vários projetos, e todos esses projetos acompanham os protocolos, inclusive protocolos internacionais, para identificar essas questões de gênero, as mais graves e que elevam o risco dessas mulheres. A Vivian está fazendo a seguinte pergunta. Como está funcionando a questão das audiências que estavam marcadas, mas que tiveram que ser canceladas por conta da pandemia? Não acha que deveria haver uma forma de realizar essas audiências, se tratando de violência doméstica contra a mulher?
Acho, mas a questão da pandemia é uma questão que surpreendeu a todos, né? Ninguém estava esperando por essa mudança de comportamento, e cada um encara a pandemia de uma forma, né? Eu, como juíza, fico muito assim, angustiada de não estar podendo também fazer as audiências no volume que eu quero, na velocidade que eu quero. Assim, a gente tem o ideal é que essas audiências aconteçam e que não haja nenhuma pausa. Mas o ideal também é que a gente respeite todos os protocolos estabelecidos em razão da pandemia. Então, assim, o que tem que ser feito, o que pode ser melhorado, eu acredito que todos estão trabalhando para que seja feito da melhor forma, né? Sem risco à saúde, também sem risco às mulheres que estão nessa situação. Mas acredito sim que as audiências não podem parar, que a gente tem que voltar o quanto antes. Parece que segunda-feira, se não sair nenhum ato novo, a gente já pode voltar a frequentar o fórum com percentual de serventuários, segunda-feira agora, a partir do dia 13 de julho, que foi o protocolo que eu recebi, a gente também vai poder voltar a atender os advogados. Eu faço as audiências com presídio pelo sistema de web também, mas é difícil. É difícil porque o processo tem que ser eletrônico, nem todas as varas tinham esses processos eletrônicos. Então, hoje em dia, também a gente paga um preço por um descaso a essas varas, não só de violência doméstica, como também as varas criminais, de anos. Porque os meus processos na minha vara são processos físicos. Então, para eu marcar uma audiência e intimar as partes, alguém tem que sair de casa. A regra é ficar em casa. Alguém tem que ir no fórum, tem que mexer no processo, tem que digitalizar, a gente não tem scanner. Então, a gente está pagando uma conta, sim. E temos que aprender, né? Nessa pandemia, tanto do aspecto também da saúde individual de cada um, a gente está refletindo, né, como que a gente enxerga hoje em dia a nossa casa, o nosso corpo, a nossa saúde, mas também no aspecto profissional. Quantas questões a gente deixou de lado e já podia ter avançado para não ser surpreendido dessa forma surreal, assim, inacreditável que a gente está sendo. A Maria Eduarda, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Tula? Tô ouvindo. A Maria Eduarda fez o seguinte comentário que eu acho importante que a gente destacar. Uma promoção há uns anos, a Saraiva deu descontos em livros de direito, economia, tecnologia, etc. No Dia dos Pais. Mas no Dia das Mães, deu descontos em livros de culinária. É uma violência simbólica. É um exemplo de violência simbólica. Não, a gente ainda vê propaganda de panela para o Dia das Mães, né? Deu uma panela para sua mãe no Dia das Mães. Isso, para mim, é violência simbólica. A Débora está perguntando como ela pode acompanhar o seu trabalho como juíza e na sua defesa aí também das mulheres. Então, as minhas audiências são na 20ª Vara Criminal. Eu aceito estagiários, agora não, né, por conta da pandemia, mas quem quiser pode visitar minhas audiências. Meus alunos, assim, meus conhecidos, trocam mensagens comigo pelo Instagram. Eu tenho o Instagram aberto, é Tula Mello. Eu procuro responder na medida do possível as perguntas voltadas, né, ao direito e a essa questão feminina. É claro que eu não posso dar orientações ou o que fazer com relação a determinado processo. Importante lembrar que existe um núcleo da Defensoria, que é o NUDEM, que tem esse atendimento voltado para as mulheres. Então, qualquer mulher que se sinta vítima de violência doméstica tem que procurar ou o Ministério Público ou uma delegacia especializada e buscar um atendimento também nesse núcleo da Defensoria, que é o NUDEM. E eu faço júris também lá no Terceiro Tribunal dos Júris, segundas e quintas-feiras, também estão suspensos, né, infelizmente, por conta da pandemia, mas vocês podem me visitar e acompanhar os júris todos lá na Erasmo Braga 115. O Terceiro Tribunal do Júri, o plenário, fica para quem quer assistir, a plateia fica no 9º andar, e a minha 20ª Vara Criminal é no 6º andar. E tem o meu Instagram, que é Tula Mello. A Maria está perguntando o seguinte: cabe feminicídio no caso das mulheres trans que não fizeram a cirurgia de transgenitalização? Tá. Primeiro ponto, né, nessa pergunta. A questão da cirurgia é uma questão irrelevante para esse aspecto de gênero, é uma questão secundária. Então, se a mulher
trans fez ou não a cirurgia, pouco importa. Se o gênero dela é feminino, ela é uma mulher trans. Se ela se enxerga como uma mulher, ou seja, ela nasceu com um pênis, homem, e de repente ela passou, né, a ser uma mulher trans. A partir desse momento que ela se reconhece como mulher trans, esse direito tem que ser respeitado, independente dela ter feito a cirurgia ou não. A lei, eu vou ler para vocês o artigo 121 do feminicídio. Não conseguiu aprovar a questão das trans, cadê? E a gente tem hoje pouquíssimas decisões estabelecendo que o feminicídio também vale para as mulheres trans. Olha só. Cadê? Feminicídio, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6º. Contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Então, a lei veio literalmente falando nessa condição de sexo feminino. O que se tentou aprovar foi contra a mulher por razões da condição de gênero feminino. Mas a bancada contra essa questão de gênero foi muito forte. Então, o texto aprovado foi esse, sexo feminino. Como a questão da analogia proibida no direito penal, alguns defendem que seria uma analogia em Malam Partem, portanto, as mulheres trans não poderiam ser vítimas, né, do feminicídio. Mas já existem decisões no sentido de que elas têm esse direito, sim, na medida em que elas são iguais. A Constituição estabeleceu isso, o Supremo Tribunal Federal também estabeleceu a necessidade de igualdade, então seria uma descriminalização que não seria viável no contexto do nosso ordenamento, tá? Mas são poucas as decisões que admitem essa condição da trans. Tá? Ok. A Marcela está perguntando se a senhora acha que as medidas para denúncia de violência doméstica, que vem acontecendo bastante através de lojas, aplicativos, etc., tem alguma eficácia? Essa do sinal vermelho, por exemplo, né, ou não? Isso, exatamente. Essa do sinal vermelho eu ainda não vi nenhum resultado. É uma campanha forte, né, do CNJ, e que muitos abraçaram essa do Diga Não à Violência. Eu não sei, ainda não vi nenhum resultado, mas eu acho assim, que qualquer campanha também contra a violência doméstica já traz um alerta e traz ela traz uma visibilidade a essa questão feminina da violência. Então, todas as campanhas são importantes, até para trazer a necessidade de se estabelecer essa educação no respeito à integridade física da mulher e à não violência, né, como forma básica do direito da mulher. Agora, eu não sei realmente assim, se tem algum resultado, até porque começou agora essa campanha. Agora, temos aplicativos, sim, de tanto 180 para você reportar as formas de violência que você tomou conhecimento ali na sua localidade, como aplicativos de celular para denunciar a violência. E esses aplicativos têm resultado. O Estado também inaugurou a Patrulha Maria da Penha, que são viaturas equipadas com policiais especializados nesse contexto, né, do âmbito de gênero, né, da mulher, e que fazem fiscalizações nos locais em que foram deferidas as medidas protetivas para saber se o homem está cumprindo a medida. Então, a fiscalização também é necessária. E a patrulha foi estabelecida nesse contexto de tentar coibir que o agressor volte para o lar ou para aquela localidade de onde ele foi afastado. E tem um aplicativo para você chamar a patrulha e denunciar isso, e isso sim tem resultado. Na verdade, deixa eu ver aqui, a Marcela, ela está fazendo uma pergunta, que é diferente um pouco da pergunta anterior,
que é a Joana, desculpe, ela está fazendo uma pergunta que é diferente um pouco da pergunta anterior, que é assim, ela pergunta, as mulheres trans, aí eu estou entendendo, são aquelas que já passaram pela a cirurgia, né? Tanto faz, esquece cirurgia. Entendi. Entendeu? Não, mas para a lei, elas são inclusas na Lei Maria da Penha? Não, mas esquece cirurgia. As mulheres trans, elas vão ser... porque hoje em dia, para você mudar... Se a questão for a questão da certidão... Isso. Ela consegue essa certidão com cirurgia ou não. Isso é irrelevante. A questão cirúrgica é uma questão secundária. Então, assim, as mulheres que estão na certidão de nascimento já com nome e sexo feminino, elas... São ok. Assim, a lei fala sexo feminino. Para mim, eu não vejo diferença. Independente de certidão ou não, porque para mim elas são mulheres trans e já esse termo sexo feminino é um sexo da onde? Vem o quê? Do DNA feminino? Então, alguns defendem que é uma questão de DNA, outros que defendem que é uma questão de certidão, e outros, inclusive, que falam da necessidade da cirurgia, mas que já se estabeleceu que essa cirurgia é relevante para efeito de mudança, né, de alteração do sexo na certidão. Mas eu já entendi a pergunta. Não, entendi. Agora, ficou mais preocupante, porque quer dizer que se a pessoa conseguir alteração em cartório tão somente do protocolo sexo, aí ela já pode ser enquadrada na Lei Maria da Penha. Se ela não conseguir no cartório, ela pode ter feito a cirurgia, mas ela não vai ser considerada. Pois é, uma situação esdrúxula, né? É absurda. Sim. É por isso que alguns defendem que aí não é uma questão da certidão, seria uma questão do sexo biológico, do DNA. Entende? Seria uma questão de declaração, como é a lei de cotas, por exemplo. Então, alguns entendem, os mais avançados, que essa questão da declaração, ela é trans, ela se vê como mulher e pronto, então ela pode ser vítima de feminicídio. E há quem defenda que é uma questão biológica, que quando a gente fala sexo feminino, é sexo genético, geneticamente falando. Mas há uma dificuldade aí, apenas para o debate acadêmico aqui, né? Não entrando nesse assunto de maneira prática, mas é um debate muito profundo, porque essa alteração, ela altera a vontade do legislador, porque nós sabemos que a bancada evangélica, que tem crescido muito grande, ela colocou o termo mulher justamente para não permitir que houvesse essa prática pelo juiz. Aí, quando o juiz faz essa interpretação, altera a vontade do legislador. Eu acho, não sei se... Por isso fica fácil, talvez, para a defesa conseguir a liberação do preso nesse caso, não sei. Porque, olha só, na verdade, a vontade também do legislador, ela não pode ser... A Constituição sempre vai se sobrepor à vontade do legislador. Então, ainda que essa vontade seja uma vontade... assim, pautada, né, pelo voto, a gente, antes disso, tem a Constituição que estabeleceu essa igualdade. E isso esse é um tema maravilhoso para debate. Eu gostei muito desse tema. Vamos lá. A Joana, aí muita gente te elogiando, e depois eu vou te mandar isso. Mas obrigada. Tem também a Leidiane, falando aqui, olha aqui. Tem também a questão da violência patrimonial, que na maioria das vezes ficou oculta, é uma triste realidade. Então, essa violência contra a mulher patrimonial também, que o marido impõe, é grave também. Né? E que a lei tentou diminuir, possibilitando que o juiz fixe alimentos de plano. Então, uma vez eu fiz uma audiência de custódia, que o preso na audiência falou, e eles sempre querem justificar o injustificável, tá, Vitor? O advogado fala para ficar em silêncio, mas eles querem me explicar, porque eles bateram, porque a mulher bebeu, que a mulher estava muito insubordinada, que ela é louca, falava muito, enfim. E aí ele queria me explicar que ela sempre fazia isso, que ele batia porque ele bebe, porque ele estava cansado, que trabalha muito, e que ela sempre desiste, porque ela dependia dele, que ele pagava. Aí eu falei, tá, o que você pagava? Não, porque eu pago conta de luz. Aí eu, quanto que é? Eu fui anotando, né? Porque eu pago conta de luz, eu pago isso, pago aquilo. Então ela vai lá e desiste e eu acabo sendo solto. Aí eu falei, mas agora então, nesses valores aí que você me passou, você vai pagar alimentos, quero ver ela falar que quer desistir agora, porque agora o dinheiro pelo menos ela tem, que a lei garante. Porque na maioria das vezes, como essa mulher foi submetida a esse contexto de controle, de subjugação, muitas vezes ela deixou o trabalho dela.
aniquilou as vontades dela de qualquer experiência profissional ou de independência financeira em prol daquela família, daquele homem, né, no que ela acreditou que seria o melhor, né, para ela e para todos. E quando ela se vê, ela é uma prisioneira, ela não consegue sair por vários motivos, inclusive o motivo financeiro, e porque é difícil ela se restabelecer no mercado de trabalho. Agora, por exemplo, no meio de uma pandemia, quem está contratando quem? Que mulher que quer sair de casa, que vai ter uma independência financeira, que vai conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Então, como você falou no início, né, essa questão da pandemia, ela enclausurou ainda mais as mulheres que já estavam nessa situação de violência. Tanto é que no meio disso que veio a campanha do sinal vermelho nas mãos, porque elas acabaram ficando reféns mesmo, em cativeiro. Isso quer dizer que a violência da mulher, ela está muito relacionada, como todos os tipos, acredito, de violência, está muito relacionada à questão econômica também, né? A mulher, muitas vezes, ela se submete à violência por causa da falta de igualdade de fato na economia. Não para de chegar a pergunta, professor, eu acabei de perder aqui a que eu quero te fazer agora. Mas é importante frisar que não é um privilégio, a violência contra a mulher não é um privilégio da classe social mais baixa. Ela está presente em todas as classes e a questão do feminicídio é um fenômeno mundial, tá? Eu esqueci de falar que a representatividade das mulheres no Brasil, no Congresso, ela apresenta um déficit de 30 anos. Tá? E ela está equiparada a países como a África e o Oriente Médio. Então, para a gente perceber como a questão do machismo aqui é muito forte. E que falta políticas públicas. Quando eu estudei direito, não existia essa matéria de violência de gênero ou direitos humanos. Não existia, acho que nem como eletiva a questão de racismo e direitos humanos. E hoje em dia, eu não sei como é que está essa questão da matéria de gênero nas faculdades, mas até pouco tempo atrás ainda era uma questão eletiva, não estava incluída como a matéria principal. Eu nem sei se está na eletiva. E a lei estabelece no artigo 8º, olha, a política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por um meio de conjunto articulado de ações da União, Estado, Distrito Federal e municípios e de ações não governamental, tendo por diretrizes fala do respeito nos meios de comunicação, a questão dos estereótipos, que a gente tem que acabar com aquele estereótipo da mulher que legitime ou exacerbe a violência doméstica. E a promoção e realização de campanhas educativas de prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao público escolar e à sociedade em geral, e a difusão dessa lei dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das mulheres. Então, o inciso 5º do artigo 8º estabelece isso, e fala do papel nas escolas, mas a gente não sabe nem se nas universidades esse papel já está sendo alcançado. Por isso que quando você me chamou para a live, eu fiquei assim, sabe, chateada de não ter confirmado de plano, mas é um tema que eu gosto muito de falar, porque a gente tem que trazer esse assunto para o debate das universidades, para as mulheres e para os homens também perceberem que... E não é porque eu não quero que a minha filha... Não é só essa questão de você gostaria que a sua filha conhece, não é uma questão de filha, entendeu? A questão é uma questão que uma sociedade só vai ser uma sociedade desenvolvida na medida em que ela respeitar os direitos humanos. E essa igualdade das mulheres e dos homens, e também a questão das trans, e também a questão racial, é uma questão de direitos humanos que ela só vai fazer a nossa nação crescer economicamente falando, crescer como nação. Na medida que a nossa família respeita a igualdade de mulheres e de pessoas e respeita os direitos que estão previstos na Constituição, é uma família que cresce, que se respeita, que aprende, que evolui. Então, assim, é muita mediocridade de um ser humano querer ainda se sustentar no mundinho ali que permita, que admita essa situação de discrepância e que acaba aniquilando as mulheres, elas morrem. A Emanuele fez uma pergunta, e eu vou implementar um pouco mais a pergunta da nossa colega, que é a seguinte: a Emanuele queria saber a abrangência, segundo a senhora,
da nova lei de assédio, né, assédio sexual. E eu queria saber a sua opinião, agora eu vou botar você no fogo aí, que é meu papel aqui na entrevista. O professor Lênio, que é nosso professor, escreveu um artigo agora há pouco tempo, acho que um mês, dizendo que essa lei ela é muito aberta e tem possibilitado, para ele é uma lei inconstitucional, porque é uma lei que está sendo muito aberta e está permitindo que alguns absurdos aconteçam, assim como pode permitir que a defesa também se utilize desses absurdos para absolver os seus clientes, que é a questão do assédio, por exemplo, aí houve a questão aí dos ônibus aqui no Rio de Janeiro, antes da pandemia, aqueles homens que se utilizavam para poder nos metrô, passar a mão nas mulheres, etc., e que aí que a lei permitia que isso fosse considerado na pena máxima da lei. Como é que você vê essa lei? Como é que você vê essa abrangência? E como é que você vê esse assunto em geral dessas questões nos ônibus, no metrô? E como é que você... Então, essa questão que ele falou no metrô não tem a ver com a questão da masturbação no metrô, né? Que passou a ser Não, tem a agora... ver da masturbação, mas eu não sei a questão da masturbação. Se na lei de assédio, aí vem a pergunta da Emanuele, qual é a abrangência dessa lei? Se isso é estupro, se não é, como é que funciona essa... Então, essa questão que dos transportes coletivos, né, que veio, assim, que acabou sendo sucessivo, né? Aconteceram vários casos em um determinado período, que era a questão de homens no transporte coletivo se masturbando. E um deles foi preso, outro ele foi solto, e como tudo no direito gera controvérsias, né, como você viu na matéria do Lênio, alguns entendiam que se tratava de estupro e, por conta disso, mantinham a prisão, e outros que se tratava de uma contravenção de... esqueci qual é a contravenção, mas que era de uma contravenção. Então, um fato menos grave que poderia gerar soltura. E aí eu te falo o seguinte, Vitor, com relação a ser estupro ou não ser estupro. Hoje em dia já veio uma lei que tipificou o fato, já foi no final de 2018 ou início de 2019, como um fato típico que gera prisão. O crime levou uma denominação, acho que é de importunação sexual. Então, assim, é um meio termo ali no estupro. Mas, a princípio, antes dessa lei nova, se o estupro fala o seguinte, olha. Aí, outra coisa importante que eu também não falei, os crimes sexuais, estupro, por exemplo, eram tidos, na minha época mesmo de estudante, e esse nome veio recente, era chamado de crimes contra os costumes, ficava no capítulo dos crimes contra os costumes. E hoje eles são os crimes contra a liberdade sexual. Então, até nisso, o legislador está evoluindo e passando a respeitar que o estupro não pode ser cometido, não é porque fere os bons costumes e o decoro, é porque fere a liberdade sexual, a intimidade física da mulher. E se é um crime, é um fato típico que busca tutelar a liberdade da mulher física, a integridade física, e essa mulher sofre uma violação, porque justamente ela não quer sofrer aquela ejaculação. Então, o estupro ele pode ser cometido de diversas formas, sem que isso cause também a violência física. Qualquer violência a essa integridade, e eu considero uma violência, uma ejaculada não desejada no transporte, ela tem que ser vista assim como estupro. Porque ela não tem que aguardar que ele chegue num ponto de satisfação, de penetração, para que seja considerado estupro. Basta que a integridade física dessa mulher tenha sido violada. Isso já é suficiente para que ocorra o fato típico. Agora não, né? Porque agora mudou, veio a lei nova e já previu especificamente o fato com relação a essas masturbações que estavam ocorrendo. Deixa eu só achar aqui o título. Que eu esqueci. Vamos deixá-la sem resposta. Também no final de 2018, tipificou também os nudes, né? Divulgação de cena de estupro de vulnerável, cena de sexo ou de pornografia.
que isso é considerado uma violência, era considerado uma forma de violência psicológica, mas que ainda não tinha nenhum tipo penal equiparado, que era a questão dos nudes. E agora temos aqui o artigo 218C. Importunação sexual. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou de terceiro. O artigo 215-A. Então, a pena hoje é de reclusão de 1 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Assim, ele permite que haja prisão em flagrante, já não se discute mais aquela questão da custódia, mas, ao mesmo tempo, o legislador traz uma pena mínima de 1 ano, que também admite uma série de medidas despenalizadoras. Então... E tem o estupro, né, que é o 213, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então, assim, se a mulher não teve chance de defesa e sofreu um ato libidinoso, que é a questão do transporte público, eu diria sim que ela sofreu uma violência à integridade e liberdade sexual dela. Mas é controvertido. Essa violência, já que a lei ela traz 5 espécies de violência, moral, patrimonial, psicológica, por que a gente vai limitar esse conceito de violência trazido pelo artigo 213, aquela violência física? Porque a lei não fala violência física, ela fala violência. Eu vou ficar com essa aí, que mais à frente vou te fazer uma outra pergunta. A Sabrina está falando o seguinte: doutor, é um prazer assistir você falando sobre uma questão tão importante. A doutora é extremamente necessária. Eu gostaria de saber como é para a doutora ser mulher, feminista, juíza e empoderada no meio tão misógino e preconceituoso que é esse no âmbito judiciário brasileiro em que vivemos. E aí eu pergunto se você acha que você sofre algum tipo de discriminação no Poder Judiciário por ser mulher. Eu não sofro porque eu não sofro, mas acho que é discriminação. Eu não tô sofrendo. Você não sofre passivamente, mas... mas existe. As pessoas tentam. Sempre, né? Eu acho que essa discriminação ela existe e ela se revela mais forte toda vez que a mulher abre mão daquele estereótipo que é o que esperam dela. Então, se a mulher começa a agir de uma forma diferente daquela descrição e conduta própria esperada, sim, claro, ela sempre vai sofrer, independente do meio, tá? Pode ser médica, porque a mulher, reparem bem, tem um livro, qual era o livro que eu estava lendo outro dia, que falava dessa situação da mulher. A mulher está sempre sendo observada pelo fato dela ser mulher. O homem está ali, ele está lá. Né? A mulher não. A mulher, o homem fala de um jeito, ok, é o jeito dele falar. A mulher, se ela é muito dura, se ela resolve se portar no mercado de trabalho de forma muito dura, não, ela é durona. Então, assim, já dão até um caráter homossexual, já revelando também uma homofobia. Tá? Então, não, ela é muito durona. E não, ela é muito charmosa. Então, a mulher sempre vai ser julgada pela forma que ela se porta, que ela se revela, da forma que ela está falando. Então, assim, eu acho que as mulheres elas têm que superar isso e os homens é que sofram, eles que lutem. Tá certo. Vindo na pergunta da Sabrina ainda, que ela me mandou várias vezes, que ela queria que eu fizesse mesmo essa pergunta para você. Então, eu lhe pergunto mais, durante esses anos que você está na magistratura, você sofreu muito assédio de advogados, juízes, desembargadores, dentro do Poder Judiciário, o assédio é grande ou não? Não, tem um respeito. No judiciário existe um respeito. E, assim, assédio não, de nenhuma forma. Até porque como é que se fala? É uma patada na sequência, né? Então, não tem Vou pedir para o Carlos Paz enviar a pergunta de novo, Carlos, porque está chegando tanta pergunta que eu não ia fazer a sua, sumiu da minha tela aqui. Então, você envia, porque eu quero ver a resposta, mas o Alan, é que eu estou lá embaixo, mas está sumindo as perguntas, sabe tudo. Excelência, desde a colonização do Brasil até hoje, percebemos uma cultura da objetificação da figura feminina. Qual é o impacto dessa cultura nos atos de violência contra a mulher? Então, ele falou da colonização, né? No Brasil colônia, a legislação estabelecia que o homem era autorizado a matar a mulher adúltera. A gente tem uma legislação ainda aqui no Brasil com esses resquícios.
Há pouco tempo atrás, a gente ainda tinha o adultério como crime, mas o adultério assim, ele é visto pela sociedade como mais grave se é praticado pela mulher. Então, a gente tinha o homem autorizado a matar a própria mulher se ele desconfiasse de alguma conduta dela. Isso na legislação já na época colonial. Então, até hoje em dia, claro que isso se reflete nas estatísticas de morte das mulheres, né? Com certeza. A Monique está dizendo que é admiradora da senhora, já assistiu o Simurado do Júri, e ela tem uma filha de 14 anos que pensa em fazer direito. Então, ela pergunta o seguinte: pode uma menor assistir o Tribunal do Júri? Pode. Tá ótimo, vamos lá. 14 anos, né? Pode ser. Meus filhos assistem. A Juliana disse que esse procedimento, que é aquela pergunta do procedimento unificado, foi lançada hoje pelo governo federal. Depois ela podia enviar exatamente qual qual é o procedimento exato aqui. A violência psicológica, pergunta da Fernanda. A violência psicológica tem a mesma força da violência física perante a lei da Maria da Penha para penalização? Como eu te falei, a violência física tem um tipo penal correspondente. Mais de um, né? Tem a lesão corporal, tem o feminicídio tentado. Agora, a violência psicológica, ela não tem esse paralelo da tipicidade para efeito repressivo. Então, realmente não tem a mesma força. Tá. Aqui a Kate Fabiola... Mas é importante a mulher saber que ela tem armas para lidar contra esse tipo de violência, tá? Contra a violência psicológica. Porém, não tem a tipicidade correspondente. A Kate está fazendo uma pergunta muito interessante. Olha só, uma pergunta um pouquinho grande, mas é interessante. Eu gostaria de saber se podemos considerar desigualdade a lei que dá ao alimentante pai 3 meses de inadimplência, enquanto a mãe, diariamente, cabe a responsabilidade de alimentar, mesmo que ele não pague durante aqueles 3 meses. Não é? Então, ela está perguntando se isso não é um tipo de violência contra a mulher, porque isso causa um desgaste muito forte psicológico da mãe em ter que buscar o próprio judiciário e nos 3 meses ele tá basicamente permitido essa inadimplência, né? Eu não gosto, não, dessa lei. Eu acho assim que os alimentos são... A falta do pagamento do dever de alimentos é muito grave, né? Ela traz consequências, porque acaba que a mãe fica com o filho, fica com encargo financeiro, além do encargo da educação, isso na maioria das vezes, né? Não vou dizer que não existem pais que estão presentes, que exercem o direito de guarda, que cumprem com os alimentos, que inclusive desejam compartilhar a guarda e ficam apenas com uma visitação restrita, porque a mãe pede. Então, assim, existe todo tipo de situação fática ali. Mas o número de mulheres que acaba recebendo uma pensão muito pequena e às vezes ele não arca nem com a pensão que assumiu e por meses é muito triste e é alarmante. Matheus está perguntando, é pouco comum, mas a Lei Maria da Penha é aplicável quando os homens sofrem violências domésticas de suas companheiras? Sim, eu já vi algumas vezes, poucas. A lei, aplicando a própria Lei Maria da Penha? Então, a lei Maria da Penha é aplicada, mas nesse caso é porque essa lei ela estabelece para o homem agressor a impossibilidade de se valer de qualquer instrumento da Lei 9.099. Então, tem uma disposição expressa que, no caso da mulher vítima, o agressor não pode simplesmente pagar uma transação penal, pagar uma cesta básica e dizer que está resolvido, até pelo aspecto machista que isso trazia. O homem pensava, não, tudo bem, eu bato na minha mulher, depois eu vou ali e resolvo, paguei a cesta básica. Então, isso reforça aquilo que a gente quer acabar, que é essa cultura machista. Ao passo que, quando o homem é vítima e a mulher é agressora, e isso acontece poucas vezes, que são trazidas ao judiciário, mas acontece, nesse caso a distribuição vai para uma vara criminal comum, e ali pode haver acordo, ou ele pode se valer de algum benefício da Lei 9.099. Então, a gente vê menos casos. A Graciane está perguntando se a Lei da Maria da Penha também serve em casos de agressão de irmão com irmã, vizinho com vizinha, ou só se enquadra quando se há vínculo afetivo do casal?
Olha só, ela estabelece 3 formas. Irmão com irmã, sim, por expressa disposição legal, tá? Eu vou ler para vocês não terem dúvida. Ai, tirei ele daqui. Olha só. Para efeitos dessa lei, artigo 5º da lei, considera-se violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial. Tá? E aí, inciso 1. No âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Então, sim, companheiros ali dentro do mesmo ambiente doméstico. 2. No âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, afinidade ou vontade. E 3. Em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Tá? Então, esses vizinhos que ela falou são o quê? Ex-namorados, entendeu? Qualquer relação íntima de afeto, que tenha convivido. Vizinho por vizinho, não. Mas se tiver em algum desses 3 incisos aqui, a lei vai se aplicar. A Priscila gostaria de saber qual foi o caso que mais te marcou com relação à violência doméstica como juíza, na atuação como juíza. Olha, o que mais me marcou assim, em passado recente foi um júri que eu fiz de um companheiro da mulher que descobriu, ou achou que descobriu, algumas mensagens dela no WhatsApp. E aí ele ficou com muitos ciúmes. A mulher saiu para trabalhar. A enteada dele, de 8 anos, esqueceu o uniforme e voltou da casa do pai para pegar o uniforme. Ele estava em casa. Quando ela estava de costas, pegando a roupinha no armário, ele matou. Deu não sei quantas facadas na menina de 8 anos para atingir a mulher, né? E ali no júri ele disse que ele sofreu um surto, que foi surto e tal, mas assim, me marcou demais porque foi a morte de uma criança como forma de atingir a mulher. Pegaram assim a vida dela, né, que a vida da mulher, que era essa filha, e jogaram no lixo. E assim, na verdade, todos os feminicídios surpreendem, porque no momento que você começa a olhar as fotografias do local do crime, você vê a mulher jogada fora mesmo como um objeto, assim, uma criança que pegou um carrinho, não está funcionando bem, joga no lixo. Então você vê uma mulher estendida na calçada, jogada ali, sabe, no lixo mesmo, como se lixo fosse um objeto descartado, que não se prestou mais àquela finalidade que o homem acreditava que era de ser a serviçal, né, a serva dele. A gente está chegando aqui, foram muitas perguntas, tudo. Eu queria te fazer uma pergunta final, que é, eu como advogado gostaria de ter atuado no caso, mas como eu estava impedido por conta das minhas atividades públicas, acabei não me colocando à disposição do caso inverso. Mas eu vou falar do caso de forma, como eu costumo aqui fazer nas lives com os alunos, que não aconteceu na realidade brasileira. É um caso no Japão. Você vai lembrar, isso quem falava muito era o professor... Ai, meu Deus. Professor Direito de Família, Leone. Você chegou até aula com Leone? Tive. Não, Leone, sempre quando você estava exemplo, ele estava lá no Japão, né? No Japão, um jogador de futebol japonês, ele foi acusado por uma japonesa de estupro, de ter estuprado. A menina parece que viajou do Japão para Paris e depois, em Paris, não denunciou. Eu acho que se tivesse denunciado em Paris, o jogador japonês teria sido preso. Mas quando veio para o Brasil, ela foi, na verdade, ela passou a ser condenada pela denúncia que ela fez. Como é que você vê esse caso? E se não houve ali violência psicológica, violência financeira, independentemente de ter existido ou não a violência física? Tá, olha só, esse caso em si eu não sei analisar porque eu não vi as provas, tá? E não sei exatamente o que tinha ali, então eu não costumo falar. Mas, teoricamente, na medida em que, vamos supor que tenha ocorrido uma denúncia infundada, né? Com objetivo de extorsão.
Isso daí só serve, se for verdade, né, a tal extorsão, só serve para enfraquecer a luta das mulheres. Porque aí esse caso, que é um caso isolado, que eu acho que no universo de 95% das mulheres que realmente foram vítimas de estupro ou de agressões, elas acabam sendo representadas assim na memória, né, até pela força da mídia, por aquele único caso, um dos únicos casos em que ocorreu o inverso, né? Que, na verdade, a vítima seria o denunciado, foi vítima de uma extorsão, mas que também eu não sei o que foi. Não sei se foi isso, não sei se foi outra coisa, porque eu não tive acesso. Mas, assim, eu só lamento que alguns fatos ocorram dessa forma inversa, que acaba deslegitimando um direito das mulheres e aí passa a ser uma regra, né? Um caso que foi exceção. Eu acho que na maioria das vezes, eu gosto muito desse caso, como eu te falei, eu gostaria de ter atuado, e infelizmente eu não consegui atuar por causa do impedimento, eu não podia atuar ali, era um caso de repercussão pública, isso prejudicaria aí minha atuação eu seria usado contra mim o fato de atuar na administração pública, né? Mas é algo muito comum na nossa realidade, que quando o homem denunciado ele é muito poderoso, seja financeiramente, seja politicamente, a Lei Maria da Penha se aplica com muita dificuldade. A gente vê a Lei Maria da Penha praticamente sendo aplicada em casos das pessoas mais pobres. E por isso, essa popularidade de se achar, por exemplo, doutora, que a mulher sempre fica desabrigada nesse caso. Né? Porque no caso da comunidade, que a mulher mora com um homem, só tem aquela casinha, se ela sair daquela casinha, ela vai ser retirada. E a gente não vê, pelo menos, essa repercussão de grandes casos que devem acontecer diariamente na alta sociedade. Então, eu acho que esse caso, para mim, ele me marca, porque a pessoa que acusava o jogador, ela estava numa posição muito vulnerável, seja como mulher, seja como economicamente falando. A gente vê pelos próprios advogados que atuaram, que eram advogados, claramente, com todo respeito aos colegas, mas não eram advogados de expressão nacional ou que tinham condições de combater uma grande banca que estava do lado contrário. Então, eu acho que, no caso dos homens poderosos, ou dos homens que ocupam cargos públicos, cargos efetivos, a lei tem pouca aplicação quando ele está atacando uma mulher mais vulnerável. Então, eu tenho essa preocupação muito grande de acontecer. Eu vou lembrar uma coisa que aconteceu no tempo de faculdade. Eu vou só fazer uma observação. Sim. Isso que você está falando, estou falando genericamente. Genericamente, eu não tenho os dados, inclusive. Ainda que seja mais vulnerável ou não, porque também já teve caso dos dois serem da sociedade, e quando a mulher denuncia, quando sai no jornal, todo mundo fala, mas é porque agora ela resolveu separar, quer arrancar o dinheiro dele. Exatamente. A Sônia está dizendo aqui o caso da Luísa Brunet, que é um caso, sim, o homem da alta sociedade e a Luísa Brunet sendo mulher, mesmo estando na sociedade, mas é um caso. A Luísa Brunet foi estipificada como uma pessoa que estava querendo extorquir o homem. Eu quero lembrar de um caso importante para a senhora entender, para comparar esses casos que a gente tem aqui, que nos Estados Unidos houve o caso daquele presidente do Banco Mundial que a camareira denunciou e imediatamente ele foi preso. Né? Não houve discussão. Houve o caso do Bill Clinton, que quase perdeu a presidência da República. Isso no Brasil a gente não vê com tanta frequência um homem poderoso, um homem que esteja estabelecido. Agora nós estamos tendo um que foi juiz da Corte Interamericana, né? Da Corte Internacional de Direito Penal, alguma corte internacional, que a mulher está o acusando de assédio, mas a dificuldade parece muito maior. E aí eu queria terminar essa live perguntando para a senhora sobre outro caso terrível que aconteceu no Japão, que é o Kioshi de Deus, aquele que diziam que violentava as mulheres numas sessões espíritas, mas a pergunta eram estupros que as mulheres diziam sofrer durante meses e não conseguiam denunciar esse Kioshi. É possível isso acontecer? Você tem
percebido na sua relação aí de juíza nos casos penais de mulheres que são violentadas fisicamente, mas que perdem um lapso temporal, elas não conseguem acreditar, ou seja, há um esquecimento realmente, que a psicologia fala, e anos depois é que vem a atuar? E como é a questão da prescrição no caso desses crimes aí? Como é que a senhora tem visto? Olha só, é importante dizer o seguinte, nesses crimes, os crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima tem especial valor, especial relevância, tá? Porque são crimes que são praticados na clandestinidade, né? Raramente esses crimes são presenciados por testemunhas. E, assim, e eu não estou ouvindo o que você está falando. Você está falando? O Anderson está falando que o nome do japonês é João Kyoto de Deus, é o nome do japonês lá desse caso. Vocês querem que eu fique falando sobre casos, né? Eu não vou falar, por força da humana. Mas é o seguinte, esses crimes contra a liberdade sexual, eles têm essa proteção à palavra da vítima. Porém, a palavra da vítima, ela tem que ser acompanhada de outras circunstâncias. E o que chega ali para o juiz? E assim tem que valer para todos os casos, né? O juiz, se tiver na dúvida, ele vai absolver. Então, ainda que esse caso A, B ou C tenha realmente ocorrido ou não, né, com essas vítimas, a vítima vai falar, a palavra dela vai ganhar especial relevância para todas as medidas, mas ali no final, para uma condenação, o juiz vai ter que ter absoluta certeza, assim como ele tem que ter nos outros crimes, né, no tráfico e tal. Então, às vezes surgem elementos que desqualificam a palavra da vítima. A Lei Maria da Penha, ela traz no artigo 17 a importância da palavra da vítima e da necessidade do juiz e dos advogados ali, ao fazerem as perguntas, não tentarem desqualificar essa vítima, fazendo perguntas do tipo, mas você saía com mais quantos? Entendeu? Mas você estava com ele por quê? Mas foi lá para lá, era por isso que você queria? Estava fazendo o quê dentro do apartamento do hotel? Não importa o que ela queria. Se ela falou que ela não queria mais prosseguir, por exemplo, numa atividade lá sexual, ela não quer, essa vontade tem que ser respeitada. Porém, como são crimes praticados entre quatro paredes, a questão da prova é difícil. E eu ia falar, você perguntou... daquele outro caso. A vítima, às vezes, ela se sente envergonhada. Entendeu? Ela se sente culpada. Ela fica na dúvida, porque se o agressor exerce um domínio, seja lá um domínio por motivos religiosos ou médico, tem médico que também pratica, inspetor de escola, professor. Então, geralmente, esses crimes também contra a liberdade sexual, eles pegam vítimas vulneráveis, por exemplo, nesse caso, eram pessoas que estavam doentes, ou espiritualmente doentes, ou são crianças, e o agressor se vale dessa posição. Então, assim, a pessoa já está ali vulnerável, né? Já depositou uma esperança nas mãos daquela pessoa. Às vezes ela não quer acreditar que aquilo esteja acontecendo com ela. Às vezes ela se sente envergonhada e acreditando que ela foi culpada por ter se colocado naquela situação. Porque você percebe que a vítima não tem que ser julgada. Qualquer caso, por exemplo, que tenha acontecido, você mencionou o caso da Luísa Brunet, ninguém tinha que mencionar o nome da vítima. Tem que ver se ele fez ou se ele não fez. Mas, assim, você trazer ali questões particulares da vítima não vem ao caso, elas não têm que ser colocadas ali, porque quem está em julgamento é o réu e não ela. No futuro, pode ser que ela seja colocada no banco dos réus por uma denunciação caluniosa ou por ter tentado alguma extorsão. Mas, assim, a gente tem que focar no réu. Então, num júri, por exemplo, quantas vezes... Eu já vi um advogado perguntar para a mãe da vítima, mas se ele era agressivo, por que você deixou sua filha namorar com ele? E aí a pergunta, claro, foi indeferida, mas, assim, é uma inversão de valores. Não tem que perguntar por que deixou. Quem está sendo julgado não é a vítima, e sim o réu. E ele não se enxerga como agressor, porque ele se acredita legitimado por esse contexto da sociedade que o autoriza a aniquilar a vida da vítima na medida em que ela não preste a algumas funções. A Michelle Otero, ela está revelando aqui o nome que a gente... É tanta pergunta, assim. Temos o caso da Cristiane Machado e o ex-diplomata Sérgio Schiller. Também foi a primeira mulher a conseguir o dispositivo botão do pânico, né?
E o Bruno estava falando aqui para mim, dizendo exatamente para mim, dizendo que não é preciso pagar advogados de renome para se conseguir. Está corretíssimo, Bruno. O que eu quis dizer são as bancas de advogados, quando há um escritório muito grande contra um advogado sozinho, as chances na prática são difíceis de atuação. A gente viu o filme agora, eu acho que é Lutando por Justiça, esse filme que está no Now, né? Que mostra um advogado, que é maravilhoso o filme, foi indicação do Lênio, depois indicação do Vicente Barreto, que é um filme que está no Now agora, professora. Eu acho que é Luta por Justiça, se vocês puderem me atualizar, que é um filme de um rapaz, advogado, jovem, início de carreira. Os primeiros casos dele foram pegar o corredor da morte no Alabama. E ele consegue, então, salvar vários negros. A atuação dele era um advogado negro, atuando em prol de vários negros, né? E é uma advocacia quase pro bono. Não vou dizer que é pro bono, porque ele atua através de uma ONG, e a ONG remunera ele. Mas é um caso muito interessante, é um filme maravilhoso, ele ganha várias causas, mas é importante dizer, não estou dizendo que isso justifica, mas ele era um advogado formado em Harvard, que foi atuar no interior do Alabama. E aquilo causou uma repercussão muito grande de um advogado de Harvard querer assumir o caso. Não tinham outros advogados, é muito difícil o advogado de Harvard atuar numa cidade do interior, e aquilo favoreceu ele. Então, há uma diferença, não só do advogado, mas da banca dos advogados, do escritório. Quando o escritório atua, na prática, ele tem algumas chances. Na prática, infelizmente, assim. Eu iria te perguntar, Tula, aqui tem um monte de pergunta, Tula, eu vou te mandar tudo. Muita gente querendo que você dê aula para eles, e são uma pergunta interessante que eu acho que não deve ter tido a tua atuação, então fica só no caso dos países, Tula, como no caso da Arábia Saudita, Iraque. E há casos, até eu vi documentários, que as mulheres, elas consideram essa luta que nós temos aqui no Ocidente, feminista, sem valor para elas. Elas consideram que o estado que elas estão vivendo é o estado que elas gostariam de viver. Como você vê essas culturas, ou como é que você analisa essa questão? E se já viu, porque eu já tive um caso na faculdade, Tula, não é caso de conversa do Serginho, não sei se na época que você dava aula, tinha o Serginho que vendia as pizzas e as esfirras ali na Rua do Bispo, que era naquele restaurante, né? Então, ele continuava lá e a gente senta, os alunos vão sentando, e uma das colegas, a filha começou a namorar, a se relacionar com um rapaz de país, eu acho que era o Iraque, o Irã, não sei, e ela começou a se vestir de burca no Brasil, por exigência dele. Não sei se você teve experiência desses casos do Brasil, já de pessoas de outra nacionalidade, e a mulher aceita ou depois não aceita. Como é que funciona essa questão? Então, essa questão cultural, né, e religiosa, eu prefiro abordar da seguinte forma. Vou trazer para você o exemplo da questão do Dock Street, que eu falei que as mulheres feministas foram para a rua com essa frase, né, quem ama não mata. Ao mesmo tempo que elas foram para a rua, outras mulheres também foram para a rua defendendo que sim, que ele pode matar em legítima defesa da honra. Então, defendendo a conduta do Dock Street. Então, assim, cada um vive numa realidade. Agora, a nossa realidade brasileira é uma realidade de igualdade. Então, assim, eu respeito, se ela quer andar de burca, ela vai andar de burca. O que não pode haver é uma desigualdade naquela mulher exercer de forma plena os direitos do jeito que ela quiser. Se ela quiser andar de burca, ela vai andar de burca, vou respeitar, assim, os direitos têm que ser iguais. Aqui no Brasil, que é onde a gente vive. Então, a gente tem que escolher, e tem que votar, e tem que julgar de acordo com a nossa Constituição, que é uma Constituição democrática. Então, cada um por si, respeitando os direitos, né, de todos. E a pergunta aqui que foi feita, que está lá embaixo, agora eu não consigo, estão muitos elogios a você, impressionante, muito bacana, depois eu vou te enviar, que é a questão da participação da mulher na política.
Como é que você vê isso e qual a necessidade disso para a gente ter leis que defendam mais as mulheres? Então, eu falei isso no início, né? A gente tem que refletir por que nós mulheres, que somos mais da metade das eleitoras, somos 52%, nós mesmas não votamos nas mulheres. Porque se somos 52% das eleitoras e se a gente tem menos de 15% mulheres fazendo as leis, vamos refletir sobre isso, né? Porque quem faz as leis são os homens e as questões masculinas nem sempre são as mesmas, né? A pauta é bem diferente. A gente tem que refletir e tentar mudar pelo menos esse panorama. Agora tem um percentual, né, de cota dos partidos e as mulheres, então, não votam nas mulheres. Nem as mulheres. Tula, quero te agradecer, fizemos 1h e 35 minutos de live, participaram 324 pessoas, fiquei muito feliz, agradecer muito a sua exposição sobre o feminicídio, tenho certeza que as pessoas vão te escrever, vão estar sempre lá no Instagram, o Instagram dela é muito polêmico, já vou logo dizendo, então procure lá, eu ia te fazer a pergunta sobre a questão da arma, que deu um bafafá aí tremendo aí, vi você respondendo, mas é justamente o que acontece quando a mulher... todos os homens não, porque eu não tenho essa foto, mas assim, quando o homem quer postar uma foto com arma, não há aquele tipo de crítica que houve. Agora, quando foi uma mulher que expôs uma foto, né, aí aquilo gerou mas vou deixar as pessoas entrarem lá no Instagram, que eu acho que o debate pode continuar por lá. Eu achei a foto linda, acho maravilhoso. Eu fiquei meio chateado, eu queria fazer curso de tiro, sabe, Tula, mas depois que eu descobri que o porte de arma é restrito, eu não quero atirar com a arma, com o bandido aqui tá vindo de R15, aí eu vou pegar um 38, não vai dar certo, né? Então, aí eu meio que desisti, mas eu gostaria, lá nos Estados Unidos é livre, é uma questão muito interessante, né? Constitucionalmente, nos Estados Unidos, a questão da liberdade do uso de arma, né? É uma questão tida como fundamental na Constituição americana. Mas eu quero convidar todo mundo para ir no Instagram dela, comentar, porque é um Instagram maravilhoso, vocês vão gostar, em defesa do direito das mulheres, e ela gosta de quebrar os paradigmas, que realmente quebrou os paradigmas no judiciário brasileiro. Ela tem um canal no YouTube também, que ainda não divulgou, tem que divulgar. No finalzinho, agradecer muito em nome da associação, da Estácio, e deixar as últimas palavras para você falar para os nossos alunos e divulgar o canal no YouTube. Tá, obrigada. Então, essa questão, deixa eu só comentar, né, da questão da arma, justamente acontece isso, né, quando a mulher, independente dela ser juíza, igual vocês me perguntaram, né, se a mulher sofre alguma discriminação nessa condição de juíza, se eu quiser romper qualquer estereótipo, eu vou sofrer, sim, crítica. Eu vou sofrer, não, porque, como eu te falei, eu não ligo, eu vou responder à altura. Eu acho que quem está sofrendo é quem tem essa mentalidade medíocre, mas na medida que uma mulher, a mulher é poderosa profissionalmente, financeiramente e tal, mas a força física sempre vai ser menor, né, do que a do homem. Então, na medida que essa mulher poderosa pega numa arma, a força física, ela se revela igual. Então, isso bateu no coraçãozinho, né, do colega que se sentiu, sei lá, aviltado e fez uma crítica, né, num grupo, e eu tive que responder, até porque ele era reincidente nas críticas aos colegas, né, então eu não me segurei. E eu quero dizer aqui que meu canal é ajustoeu.com.br, com a minha colega Mirella Herbist, que também já figurou nas páginas, né, dos jornais, por conta de ser uma juíza bonita, você lembra, né, desse caso? E nós mulheres estamos aqui sempre fortes, né, para lutar pelos nossos direitos, para avançar na conquista dos direitos. Então, eu espero contar com vocês também, homens e professores e alunos, em prol de um avanço, né, de um Brasil melhor em termos de igualdade. Quero agradecer mais uma vez o convite, estou à disposição, quantas aulas, quantas palestras você quiser, pode ser o mesmo tema, pode ser outro tema. Também gosto de falar sobre outros assuntos, sempre me pego falando sobre esse mesmo tema, mas eu também curto falar sobre outras coisas, então o que você quiser, Vitor, eu estou à disposição, tá? Foi um prazer, e espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí, tomei o tempo de vocês, quase 2 horas falando. Tula, você tem que lançar um livro sobre esse tema que vai fazer um sucesso aí
no mundo universitário, e já fica aí a ideia, não sei como é que está sendo o seu trabalho no doutorado, mas se fosse sobre esse tema, já podia virar um livro, e os alunos estão todos aí. Qual o Insta da senhora, de novo, é Tula Melo, Tula com um L só, né? Deixa eu colocar aqui. É Tula com L coloco, só tá e Melo com 2. Isso, deixa eu ver se eu consigo colocar consigo. Tula Melo. Deixa eu digitar aqui. Obrigado, Tula. Muito obrigado. Fica com Deus. Boa noite para você. Obrigada, tá? Boa noite. Foi um prazer, adorei. Tchau, tchau. Pessoal, obrigado pela participação. Amanhã, às 4h, nós temos uma live imperdível também com o presidente nacional da OAB, o doutor Felipe Santa Cruz. O Felipe está num debate muito polêmico, vocês sabem aí, sobre a questão do Bolsonaro, impeachment, não impeachment, exame de ordem, não exame de ordem. É uma live imperdível, a gente conseguiu ali 1 horinha, então ele vai falar 30 minutos, nós teremos 30 minutos de perguntas, e o meu Instagram é Travancas. Vou colocar aqui, as pessoas estão perguntando. Mas o importante é entrar lá no Estácio.live, que é onde ficam as lives ficam gravadas. Então, por exemplo, amanhã eu já coloco a da Tula lá, vocês podem pegar e assistir. Temos outras lives muito legais lá, nesse período de pandemia, todo mundo em casa, assistir uma live. Eu ia pedir para ela indicar filme, livro, mas já estava em 1h40 minutos de live. Amanhã, estejam presentes no Felipe Santa Cruz, se inscreve. Quem faz a inscrição recebe certificado. E quem é aluno da Estácio recebe certificado e as horas de atividades automaticamente. 5 horas de atividade por live. Então, assistiu a de hoje 5, amanhã 5, 10 horas. Né? Já está dando uma ajuda aí na formação. Quem é de outra universidade, pega o certificado, dá a entrada lá na sua outra universidade, esperando que a universidade atenda os requisitos, que cumpra aí essa parceria que a Estácio tem com outras universidades também. Mas é uma dita da universidade. E nós temos o prazer de ser uma live certificada, porque nosso público tem participado muito, e são lives acadêmicas de debate, e eu quero agradecer muito a vocês. Tenham uma boa noite, e amanhã nos vemos às 4h na live do Felipe Santa Cruz. Tá? Um abraço, fiquem com Deus.